A paz a todos e a graça do amor de Deus. Vamos continuar, virtude número 13. Vamos ler Êxodo 3:12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Neste capítulo, fala como Deus se revelou a Moisés. Nos diz que Moisés estava no deserto, que significa uma busca interior ou exterior, onde passamos por provações, por tentações. E ele chegou ao monte de Deus, a Horebe, sentiu Deus na sarça ardente, ouviu a voz de Deus, o chamando pelo nome: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Deus estava ensinando a Moisés que a partir daquele momento, ele teria que mudar, deixar toda a sua forma antiga, todo o seu caminho mau, deixando a sua sandália impura, toda a bagagem carregada, já vivida, abandonando tudo para viver uma vida nova, andar em caminhos novos, viver uma vida nova com Deus. Deus escolheu Moisés antes mesmo de nascer, escreveu a sua história, e o inimigo de todas as formas queria o aniquilar, pois sabia que Moisés era o escolhido de Deus para livrar o povo da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida a Abraão, a Canaã, a terra que manava leite e mel. Ali naquele monte, Deus falou que estaria com ele, e ali Deus contou a Moisés o motivo de enviá-lo: por amor ao seu povo, pelo clamor do seu povo, pelo sofrimento do seu povo, pela opressão que o povo estava vivendo ali. Deus contou os planos, tudo que faria para a libertação do seu povo. Moisés soube tudo que Deus escrevera, tudo que passaria por amor de Deus ao seu povo. O Senhor falou a Moisés tudo que iria viver no Egito, tudo que iria passar, e disse que daria graça, como diz em Êxodo 3:21, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando saíres, não saireis vazio. A promessa de Deus para com aquele povo amado, que os libertaria e os restituiria de tudo o que eles perderam. Deus disse o que aconteceria em Êxodo 4, nesse capítulo. Para Moisés, tudo que passaria. Moisés, naquele momento, sabia de tudo que iria passar. Ficou assustado e com medo. Moisés era humano e podemos nos colocar em seu lugar, porque ele conhecia os egípcios e a dureza de seus corações. Ele ficou ali em batalhas, ele ficou ali angustiado, aflito e temoroso, ouvindo tudo que Deus dissera. Ele se amedrontou e disse: Moisés, não sou eloquente, não tenho capacidade de falar ou de me expressar. Mas Deus o disse: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Moisés disse novamente: envie outro. Deus respondeu: não é Arão, o levita. Ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomei esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Nada que Moisés fosse falar anularia o plano de Deus, pois a promessa foi feita a Abraão sobre a sua descendência. Moisés ali seria apenas o instrumento de Deus, a quem Deus escolheu para a libertação do seu povo. O escolhido não tem escolha.
como diz em Efésios 1:4, como também nos elegeu. Ele elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aquele que busca a perfeição de Deus, aquele que busca a mente de Deus, está cheio da paz e do amor de Deus e do Espírito Santo de Deus. Moisés foi chamado pelo nome, mas antes foi escolhido por Deus para ser o instrumento usado por ele, para todo um povo, para todo aquele povo de Israel ser liberto. Moisés tinha que ter a paz que cedia a todo entendimento, pois Deus falou todos os seus planos, tudo que tinha escrito, tudo que Moisés passaria, começo, meio e o que iria alcançar depois que passariam por tudo. Deus foi claro que seria ele o escolhido, Moisés, para com o seu propósito de amor com aquele povo. Moisés viu a grande aflição daquele povo, o povo de Deus, o seu povo, e foi em obediência, fez tudo conforme queria a vontade de Deus. Moisés fez por amor de Deus e por amor ao seu povo, pois sentiu todo o sofrimento que estavam passando, sendo escravo no Egito, e Deus cumpriu tudo o que dissera a Moisés. Os libertou, os restituiu e também deu livramento, pois Deus os livrou dos inimigos, aniquilando-os no mar, quando estavam perseguindo eles. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aquele povo viu todas as maravilhas que Deus fez, viu Deus os protegendo, viu Deus livrando e Deus cumprindo tudo aquilo que ele falou. Mas aquele povo não se calou. Aquele povo era um povo de dura cerviz. Eles não se calaram diante das maravilhas de Deus. Eles murmuraram, eles reclamavam a todo tempo. Saímos do Egito para morrer aqui no deserto? O que havíamos de beber? O que havíamos de comer? Não tem carne. A todo tempo Moisés ouvia essas murmurações daquele povo. Deus sustentou com maná, fez brotar da rocha a água. Até nos dias de hoje ele continua nos dando maná e água viva, que é a sua palavra. E a quem Deus escolheu para suportar tudo o que estava suportando aquelas murmurações, aquelas tormentas daquele povo. Deus escolheu Moisés, pois tinha a presença de Deus. Moisés tinha a paz de Deus, Moisés tinha o amor de Deus. A todo tempo Moisés estava orando, Moisés estava se santificando, Moisés estava ali se arrependendo, Moisés estava ali de vigia, Moisés era o atalaia para aquele povo perante Deus. Quem suportaria tudo aquilo que Moisés estava passando se não tivesse o amor de Deus por eles, se não tivesse as virtudes do Espírito de Deus, se não tivesse domínio próprio, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, a bondade? E sabemos que Moisés possuía todos esses frutos, e o maior dele, o que regia, era o amor de Deus em sua vida, para a vida daquele povo, para a vida do seu próximo. O próprio Deus não queria mais continuar no meio daquele povo, iria enviar um anjo, como está escrito em Êxodo 33, 1 e 2, e no 11. Mas Moisés novamente estava lá falando face a face com seu amigo, estava lá clamando, estava lá pedindo. Ele estava ali tendo aquela intimidade com seu amigo. Moisés rogava a Deus pela presença dele,
para que eles continuassem seguindo. E se a presença do Senhor não fosse com ele, com o povo, ele não seguiria. E ali o Senhor ouviu o clamor, as petições de Moisés, naquela conversa de intimidade. E Deus falou que iria com eles, que seguiria com ele, com Moisés e com o povo. Êxodo 33, 18 e 19. Então Moisés disse a Deus: rogo-te que me mostre a sua glória. Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome. Jeová, o Senhor, o eu sou, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Moisés tinha uma intimidade para falar com Deus. Moisés era o mediador de Deus com aquele povo. Moisés clamava a Deus e Deus respondia na mesma hora, pois era uma conversa ali de face a face. Imagine porque Moisés ficava no monte a ponto de o povo pensar que ele havia morrido. Pensa, imagina as conversas que Moisés tinha com Deus, o tamanho da intimidade de Moisés com Deus, pois Deus relatou a Moisés as palavras de sua mente, a criação, como Deus criou tudo. Deus contou sobre a vida de Noé, Deus contou sobre as promessas de Abraão, as promessas de Isaac, de Jacó, toda a vida de José, a vida de Jó, como o povo teria que proceder para receber as promessas feitas a Abraão, através das leis, através dos decretos, dos estatutos e do seu mandamento, para todos estar em obediência com a tua palavra. Coisas maravilhosas Moisés ouviu de Deus. Quanto aprendizado Moisés ouviu da mente de Deus. Ali, face a face, com a presença dele, Moisés queria mais de Deus na sua vida. Ele orava, ele ouvia os ensinamentos da palavra de Deus, pois o próprio Deus o instruía. O próprio Deus contava das experiências dele com a humanidade, dos seus escolhidos, e como foram elogiados aqueles escolhidos pelo próprio Deus. Noé era justo e bom, Abraão homem de fé e obediente, Jó sincero e reto, todos andavam segundo a vontade de Deus, todos andavam com Deus, podiam ter falhas, mas eram homens, mas eram tementes a Deus. Eles se arrependiam e continuavam em obediência sem questionar. E as suas vidas são exemplos, são modelos de como ter uma intimidade com Deus, pois foi Deus quem falou sobre eles e sobre as suas virtudes. Deus, através da sua graça e misericórdia, enviou por amor o seu Filho para morrer por nós e levar sobre si nossas transgressões, nossos pecados. E Jesus, em sua caminhada, veio nos instruir através da palavra do Pai. Nos ensinou a fechar a porta do quarto e orarmos ao Pai Celestial em secreto, fechando a nossa porta, conversando, entregando todas as nossas aflições, todos os nossos medos, entregando coisas íntimas que nós não contamos para ninguém, só contamos para aquele melhor amigo. E Ele quer ser esse que nós temos que ter a intimidade para colocarmos Ele em primeiro lugar e contar para Ele e deixar tudo em suas mãos, deixando que a presença do Senhor faça parte da nossa vida, inunde todo o nosso ser, nos trazendo a confiança e a esperança
Em Êxodo 15, 26, Deus nos diz como ter uma relação com Ele. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor, e inclinares os ouvidos e ouvir os mandamentos e guardares todos os estatutos. Em Êxodo 19, 5 e 6 também nos diz: agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha propriedade dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vos sereis para mim um reino sacerdotal e nação santa. Deus nos deixa os ensinamentos para termos um relacionamento com Ele, para estar em obediência e fazer a vontade dEle e o querer dEle, ter uma vida de oração. Através da oração, terá um relacionamento com Deus, uma ligação, uma convivência, vai ter aquela comunicação, vai contar, vai falar de suas aflições e confiar, pois Ele ouvirá as suas súplicas, os seus temores, o seu clamor. Você vai ter arrependimento dos seus maus caminhos, você vai ser grata e vai ser capaz de reconhecer e agradecer por todas as coisas que Deus fez, e não se apartará da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Como está escrito em Josué 1:8, onde Deus falou a Josué: levante, se esforce, continue, seja perseverante. Estará firmado com o relacionamento com Deus, com o nosso Senhor. Passará prudentemente por aflições, por deserto, por tempestade, por guerras. E através dessas batalhas entre carne e espírito, terás intimidade com o Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, numerosos e sequíssimos, e me fez andar ao redor deles. Deus perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Falei: só tu sabes, Senhor. Ele me disse: profetizes e diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ao ouvirdes a palavra, Deus vai fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vais viver, vivereis. Continue profetizando, pois o fôlego de vida entrou neles, e viverão, vão se pôr de pé um grande exército de extremo. Assim está escrito em Ezequiel 37, 1 e 10. Exército grande e extremo. Ezequiel estava ali, deixando ser conduzido por Deus e por sua graça, para profetizar por aqueles que não ouviam a voz de Deus, que não deixava penetrar o fôlego do Espírito do Senhor para voltarem a viver. Eles não estavam deixando entrar e penetrar a palavra de Deus em sua vida, para dizer, eles naquele momento iriam dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deus quer fazer isso com você, essa transformação, para você proclamar que você não vive mais
mas é Cristo quem vive através da sua vida, como está descrito lá em Gálatas 2:20. Êxodo 34:29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazendo as tábuas do testemunho, a pele de Moisés resplandecia por haver Deus falado com ele. Arão e todos os filhos de Israel viram o rosto de Moisés resplandecido e tiveram medo de se aproximar. Moisés lhe falou e lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecido e tornava Moisés pôr o véu sobre o rosto, até entrar e falar com Deus. Essa é a virtude 13 de hoje, a intimidade, o relacionamento de Moisés com Deus. Vamos lembrar do encontro de Moisés com Deus e sendo alertado para tirar as suas sandálias, pois ali era o lugar santo. Depois desse encontro, Moisés foi passando por processo, junto com aquele povo, foi sendo transformado de um escolhido por Deus a um amigo de Deus, que conversava face a face com a presença de Deus, como um amigo, pois tinha os mesmos motivos, as mesmas intenções que Deus tinha com aquele povo. Ele amava aquele povo. Este amor vinha de Deus para a vida do seu amigo Moisés, com aquele que tinha intimidade com Deus. A intimidade com Deus significa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Isto porque o Espírito Santo que nos consola, que nos motiva, nos anima, nos fortalece, nos preenche, nos enche, nos deixa cheio dele, cheio de Deus. Ele é a fonte que nos guia em nossas decisões e nos renova do contato do Senhor, no relacionamento, na intimidade e na presença dele. Ele nos santifica, nos trazendo a paz do Senhor. Ele nos auxilia, nos dando os dons da graça de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para uma vida com Cristo, para que não vivamos mais em nós mesmos, mas vivamos em Cristo. Deixamos Cristo viver através de nós. Assim obtemos a mente de Cristo. Assim Moisés o fez. Vivia em um relacionamento, em uma intimidade com Deus, e era tão grande que obteve a sua semelhança, a sua perfeição, pois a perfeição é de Deus. Ele não vivia mais nele, era Deus que habitava nele. E lá em Gênesis 1:26, Deus nos diz, pega a sua Bíblia e abra lá em Gênesis 1:26, vê se não está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala façamos, Deus nos prova que ele ali não estava só. Ele não estava ali fazendo o homem sozinho. Como ele é a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, eles eram a sua companhia na hora que ele estava ali criando o homem. Deus falou, façamos a nossa imagem. Estava dizendo, vamos fazer um homem à nossa imagem. A minha imagem, a imagem de Cristo e a imagem do Espírito Santo. Desde o princípio,
a Trindade se fazia presente e o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus flutuava sobre a face das águas. Moisés nos deixou esse exemplo de uma intimidade com Deus, de um relacionamento profundo com Deus. Ele estava ali sendo visto por todos. A glória do Senhor foi tão grande, foi tão impactante na vida de Moisés. A exaltação e a glória de Deus se manifestou na vida de Moisés. Como Deus estivesse falando assim ali para aquele povo, como está descrito lá em Números 6, 24 e 26, que nos diz: o Senhor te abençoará e te guardará, o Senhor fará resplandecer o seu rosto sobre ti e terá misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levantará o teu rosto e te dará a paz. Ele também está nos falando isso, que nos fará isso, fará o nosso rosto se resplandecer através da intimidade, da nossa busca com Ele. Sabemos que não foi fácil a caminhada de Moisés. Quantas lutas, quantas aflições, quantas guerras por todos os lados, com o povo que murmurava todo o tempo, com pessoas que se levantavam contra ele, até mesmo a sua parentela se levantou, o questionando a intimidade que Moisés tinha com Deus, questionando a missão que foi dada a Moisés por Deus, duvidando da capacidade de Moisés de liderar aquele povo. Mas quem escolhe e capacita é o Senhor, e foi Deus quem escolheu a Moisés, foi Deus quem o capacitou para libertar e liderar aquele povo de Israel. Mesmo com esses processos que Moisés passou com os que estavam ao seu redor, Moisés seguiu em obediência, fazendo a vontade de Deus, confiando em oração, intercedendo por todo aquele povo. Moisés continuou ali se arrependendo pelo aquele povo. Moisés continuou se santificando. E por amor de Deus, ele fazia tudo pelo aquele povo, que era o seu povo e que era o povo de Deus. E através desse relacionamento profundo, Moisés se tornou a imagem e semelhança do Senhor, o corpo e mente de Cristo. O Senhor te chama hoje, é tempo de renovo. Busque a face do Senhor. O Senhor está sempre pronto para renovar-nos e trazer a sua glória para nossas vidas. Ele quer continuar nos moldando. Ele quer estar nos falando. Tire a sandália dos seus pés. Ele está nos dizendo: se arrependa, para que o novo entre em sua vida, para que o novo te preencha, para que o novo te encha da presença do Senhor. Onde quer que for, eu estarei contigo. Onde colocares o teu pé, eu irei contigo. Nunca vai nos deixar, pois estaremos cheios do teu Espírito, que Ele a cada dia vai nos renovar com as suas virtudes. Ele vai nos levar ao relacionamento de uma intimidade profunda, fluindo do amor de Deus, para levar a palavra, para fazer uma oração em intercessão, para estar em arrependimento por um povo, para o meu próximo, e para aquele que se impõe, que quer oprimir, para continuarmos a orarmos por esse povo, por essa vida, e desejar a mudança de Deus em sua vida, que receba o Espírito Santo de Deus, trazendo mudança para suas vidas. Moisés orava, intercedia por todos e anunciavam as ordenanças de Deus, os mandamentos, as leis, os preceitos, os decretos e a palavra da sua mente, da mente de Deus, os ensinamentos. Como ter um relacionamento íntimo com o seu amigo. Deus, Ele está aqui nos ensinando. Hoje, Ele te chama a mergulhar nas águas profundas.
nas águas profundas, que é a palavra do Senhor, para termos um relacionamento, para aprendermos com o próprio autor e sermos transformados pela tua palavra, como está escrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. Moisés foi até o fim, vencendo todas as dificuldades e aflições e guerra, deixando o exemplo. Vamos deixar a fé de todos os nossos irmãos, os heróis bíblicos, nos motivar com as suas virtudes. Vamos ler Hebreus 11. Heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito aquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometera dar. Ele deixou os seus próprios pais sem saber para onde ir. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerce que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um homem só, que estavam praticamente mortos, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aquele que dizem isto mostram bem claro que estão proclamando
uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonhou de ser chamado de o Deus deles, porque eles mesmos preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito por meio de Isaque e que terá descendentes. Abraão reconheceu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou-se a receber da morte seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem de Faraó. E foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho ou filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezado por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, da raiva de Faraó, e continuou firme, como se estivesse vendo a Deus. Pela fé, Moisés começou a celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue a porta das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta deles durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu como que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espias israelitas. Mas o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideões, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra as nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de ser mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdades a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos e apedrejados, outros cerrados pelo meio e outros mortos a espadas. Andaram de um lado para o outro, vestidos por peles de ovelhas e de cabras,
eram pobres, perseguidos e maltratados, andavam como refugiados pelos desertos e montes, viviam em cavernas, em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para todos e para nós também, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Essa mensagem, através dessa palavra que eles passaram, todos eles passaram por tudo, mas continuaram com fé e confiando no Deus, no Senhor que eles serviam. Jesus continua a nos falar que neste mundo teremos aflições, mas temos que continuar a receber a paz, a ter fé, e ter a misericórdia, e continuar a termos bom ânimo, ter a força que o Espírito Santo de Deus nos traz, para vermos esse exemplo, mas o maior exemplo de todos, o exemplo, o modelo ideal, o exemplo ideal a quem devemos seguir é o nosso Mestre Jesus Cristo, e continuarmos sermos felizes alunos dos ensinamentos dados por Ele, como está escrito em Lucas 9, 23 e 24, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perde a sua vida por amor a mim, esse a salvará. Vamos continuar nossa busca para termos um relacionamento íntimo todos os dias, a cada manhã. Nos é dada a oportunidade de experimentar o amor de Deus, a companhia de Deus, a amizade com Deus, a sua presença real em nossas vidas, a presença do Senhor, o amor do Senhor, pois o amor é dele e é o maior de todas as virtudes. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que se alegra, para que permaneça em vós, a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vais e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, 9 a 17. Amém. Deus abençoe a vida de todos.